Existe algo que a astrologia tradicional nunca te contou. Algo que está escondido há séculos nos textos antigos, mas que poucos ousam revelar. 4 signos do zodíaco possuem um poder espiritual tão intenso que conseguem literalmente alterar a realidade ao seu redor. E não estou falando de intuição aguçada ou sensibilidade emocional comum. Estou falando de habilidades que desafiam as leis da física, que conectam diretamente com outras dimensões, que fazem coisas acontecerem sem explicação lógica. Se você nasceu sob um desses 4 signos, prepare-se para descobrir segredos que vão mudar completamente sua percepção sobre quem você realmente é. Porque enquanto todo mundo fica discutindo compatibilidade amorosa e características de personalidade, existe uma camada oculta da astrologia que revela poderes genuinamente sobrenaturais. E antes que você pense que isso é apenas mais uma teoria esotérica, deixa eu te contar algo que vai te dar arrepios. Esses 4 signos são responsáveis por 80% dos casos documentados de fenômenos paranormais ao redor do mundo. Coincidência? Eu acho que não. O primeiro signo, Escorpião, o transmutador de realidades. Começamos com o mais óbvio, mas também o mais subestimado. Todo mundo sabe que Escorpião é intenso, mas ninguém fala sobre o verdadeiro poder que eles carregam, a capacidade de transmutar energia de forma literal. Não estou falando de metáforas ou simbolismos. Estou falando de um poder real, mensurável, que pode ser observado por qualquer pessoa que conviva com um escorpiano de perto. Você já reparou como os escorpianos conseguem mudar completamente o clima de um ambiente apenas com sua presença? Como eles chegam em uma festa morta e de repente todo mundo fica mais animado? Ou como eles entram em uma discussão tensa e conseguem fazer todos se acalmarem sem dizer uma palavra sequer? Isso não é carisma. É transmutação energética real. Escorpianos funcionam como alquimistas naturais que conseguem pegar energia densa, pesada, negativa e transformar em algo completamente diferente. É como se eles tivessem acesso a uma espécie de laboratório químico espiritual onde podem quebrar moléculas de raiva e reconstruí-las como moléculas de paz. Mas aqui está o segredo que poucos escorpianos conhecem. Esse poder funciona melhor quando eles estão conscientes dele. Um escorpiano que não sabe sobre sua capacidade transmutadora desperdiça 90% de seu potencial espiritual. Mas quando ele desperta para essa habilidade, coisas impressionantes começam a acontecer. Eu conheço uma escorpiana que trabalha como terapeuta e ela me contou algo extraordinário. Sempre que um paciente chega ao consultório dela carregado de energia negativa, depressão, ansiedade, raiva, ela consegue literalmente sentir essa energia sendo drenada da pessoa e transformada em algo positivo dentro dela mesma. O paciente sai renovado, mas ela não fica carregada com a energia ruim. Pelo contrário, ela se sente energizada, como se tivesse acabado de fazer uma refeição espiritual nutritiva. Esse é o poder transmutador de Escorpião. Eles não apenas absorvem energia negativa, eles a processam, a quebram em componentes básicos e a reconstroem como energia positiva. É literalmente alquimia espiritual acontecendo em tempo real. E tem mais. Escorpianos têm acesso natural ao que os antigos chamavam de visão noturna da alma. Enquanto outros signos enxergam apenas a superfície das pessoas e situações, Escorpião vê através de tudo. Eles conseguem detectar mentiras antes mesmo da pessoa terminar de contar. Conseguem sentir quando alguém está escondendo algo importante. Conseguem ver padrões e conexões que são invisíveis para os outros. Mas o poder mais impressionante de Escorpião é a capacidade de influenciar a realidade através da intenção pura. Quando um escorpiano realmente decide que algo vai acontecer, o universo conspira para tornar isso realidade. Não é lei da atração comum. É algo muito mais direto e poderoso. O segundo signo, Peixes, o navegador dimensional. Se Escorpião é o transmutador, Peixes é o navegador. Eles possuem acesso natural a dimensões que outros signos nem sabem que existem. E não estou falando de imaginação aguçada ou criatividade artística. Estou falando de uma capacidade real de transitar entre diferentes planos de realidade. Piscianos vivem simultaneamente em múltiplas dimensões. Enquanto o corpo físico deles está aqui na Terra, lidando com questões práticas do dia a dia, uma parte da consciência deles está sempre conectada com outros planos existenciais. É por isso que eles frequentemente parecem desligados ou no mundo da lua. Na verdade, eles estão processando informações que chegam de várias dimensões ao mesmo tempo.
Você conhece algum pisciano que tem sonhos extremamente vívidos e detalhados? Que às vezes confunde sonho com realidade porque as experiências oníricas são tão intensas quanto as físicas? Isso acontece porque para peixes, a fronteira entre sonho e vigília é muito mais tênue do que para outros signos. Mas aqui está o que é realmente impressionante. Muitos piscianos conseguem acessar informações do futuro através dos sonhos. Não estou falando de palpites ou intuições vagas. Estou falando de informações específicas, detalhadas, que depois se confirmam na realidade física. Uma pisciana que eu conheço há anos me contou que durante a infância ela sonhou com detalhes específicos sobre a casa onde iria morar quando crescesse. A cor das paredes, a disposição dos móveis, até mesmo uma rachadura específica na parede da cozinha. 20 anos depois, quando ela comprou sua primeira casa, era exatamente como no sonho, incluindo a rachadura na parede. Isso não é coincidência. É acesso dimensional real. Piscianos conseguem navegar pelas linhas do tempo, captando fragmentos do futuro e trazendo essas informações para o presente através dos sonhos. E tem outro poder que peixes possui, a capacidade de sentir as emoções e pensamentos de pessoas que estão fisicamente distantes. Eles são telepatas naturais, mas geralmente não percebem isso. Quantas vezes você já viu um pisciano dizer eu estava pensando em fulano e logo em seguida essa pessoa liga ou aparece? Piscianos funcionam como antenas cósmicas que captam sinais emocionais de qualquer lugar do planeta. Eles conseguem sentir quando alguém querido está passando por dificuldades, mesmo que essa pessoa esteja do outro lado do mundo. É um sistema de comunicação telepática que funciona através da conexão emocional. Mas o poder mais extraordinário de peixes é a capacidade de cura através da compaixão genuína. Quando um pisciano realmente se compadece de alguém, quando sente uma dor alheia como se fosse própria, algo mágico acontece. A energia de cura flui através deles de forma automática, frequentemente curando não apenas problemas emocionais, mas também físicos. O terceiro signo, Câncer, o guardião dos portais. Aqui temos uma das revelações mais surpreendentes. Câncer não é apenas o signo maternal e emotivo que todo mundo conhece. Eles são literalmente guardiões de portais dimensionais, porteiros cósmicos que controlam o acesso entre diferentes realidades. A conexão de Câncer com a Lua vai muito além de mudanças de humor e sensibilidade emocional. A Lua sempre foi considerada pelos antigos como a guardiã dos mistérios, a regente das passagens entre mundos. E Câncer herdou essa função cósmica de forma direta. Cancerianos são pontes vivas entre o mundo físico e o espiritual. É através deles que mensagens, energias e até mesmo entidades conseguem transitar de uma dimensão para outra. E o mais impressionante é que isso acontece de forma completamente natural, sem que eles precisem fazer qualquer esforço consciente. Você já notou como cancerianos têm uma capacidade inexplicável de fazer pessoas se sentirem em casa em qualquer lugar? Como eles conseguem criar instantaneamente um ambiente acolhedor, seguro, nutritivo? Isso não é apenas hospitalidade. É criação literal de espaços sagrados onde as dimensões se encontram. Quando um canceriano realmente se dedica a cuidar de alguém, ele está abrindo um portal de cura que conecta diretamente com as energias mais puras do cosmos. É por isso que o cuidado canceriano é tão poderoso, tão transformador. Eles não estão apenas oferecendo conforto humano, estão canalizando energia divina de cura. E aqui está algo que vai te impressionar. Cancerianos são os médiuns naturais mais poderosos do zodíaco. Eles nascem com canais de comunicação espiritual completamente abertos. Ancestrais, guias espirituais, entidades de luz, todos conseguem se comunicar mais facilmente através de um canceriano. Mas diferente de outros signos que podem desenvolver mediunidade através de estudo e prática, Câncer já nasce com esse dom ativo. O problema é que muitos não reconhecem essa habilidade como mediunidade, confundindo com imaginação ou sensibilidade emocional excessiva. Quantos cancerianos você conhece que conversam com parentes que já morreram? Que recebem orientações em momentos difíceis através de vozes internas? Que têm certeza absoluta de que não estão sozinhos, mesmo quando não há ninguém fisicamente presente? Isso não é imaginação. É mediunidade ativa. Câncer funciona como um telefone cósmico onde ligações interdimensionais acontecem 24 horas por dia. E tem mais. Cancerianos possuem o poder de bênção ancestral. Quando eles abençoam alguém ou alguma situação, mesmo que seja apenas mentalmente,
apenas desejando o bem de coração, eles ativam uma rede de proteção espiritual que envolve gerações de ancestrais. O quarto signo, Capricórnio, o arquiteto da manifestação. E chegamos ao mais surpreendente de todos. Capricórnio, o signo que todo mundo associa apenas com trabalho e ambição, é na verdade o mais poderoso manifestador do zodíaco. Eles possuem a capacidade única de materializar intenções no plano físico através de pura força de vontade estruturada. Enquanto outros signos sonham, desejam, visualizam, Capricórnio constrói. Literalmente. Eles conseguem pegar uma ideia abstrata e criar uma estrutura energética tão sólida ao redor dela que o universo não tem outra opção senão materializá-la na realidade física. O segredo do poder capricorniano está na combinação entre visão espiritual e praticidade terrena. Eles conseguem ver claramente o que querem manifestar e, ao mesmo tempo, sabem exatamente quais passos práticos são necessários para tornar isso realidade. Essa combinação cria um campo magnético de manifestação que é praticamente irresistível. Você já reparou como capricornianos sempre conseguem o que querem, mesmo quando parece impossível? Como eles começam do zero e constroem impérios? Como eles transformam ideias malucas em negócios milionários? Isso não é apenas determinação ou competência profissional. É poder de manifestação espiritual canalizado através da ação prática. Capricórnio funciona como um arquiteto cósmico que consegue desenhar projetos no plano espiritual e depois supervisioná-los até que se tornem construções sólidas no plano físico. Eles são os únicos capazes de fazer essa ponte entre o abstrato e o concreto com perfeição absoluta. E aqui está o poder mais impressionante de Capricórnio, a capacidade de influenciar o tempo. Não estou falando de viajar no tempo, mas de acelerar ou desacelerar processos naturais através da intenção focada. Quando um capricorniano decide que algo precisa acontecer rapidamente, o universo encontra formas de comprimir o tempo necessário. Quando eles decidem que precisam de mais tempo, os prazos se estendem naturalmente. Capricornianos também possuem acesso natural ao que podemos chamar de sabedoria ancestral prática. Eles conseguem acessar conhecimentos de civilizações antigas sobre como construir, como estruturar, como criar sistemas que perdurem através do tempo. É como se tivessem uma biblioteca cósmica de engenharia espiritual à disposição. Os poderes quando unidos. Mas aqui está o que é verdadeiramente extraordinário. Quando esses 4 signos se conectam consciente ou inconscientemente, seus poderes se multiplicam exponencialmente. Escorpião transmuta, Peixes navega dimensionalmente, Câncer abre portais, Capricórnio materializa. Juntos, eles podem literalmente alterar a realidade de formas que desafiam qualquer explicação científica convencional. Existem registros históricos de grupos formados por pessoas desses 4 signos que conseguiram realizar feitos considerados miraculosos: curas instantâneas, manifestações de objetos físicos, comunicação com entidades de outras dimensões, até mesmo alterações climáticas localizadas. Como despertar esses poderes? Se você é um desses 4 signos, existem formas específicas de despertar conscientemente esses poderes espirituais. Para Escorpião, a chave está na aceitação total de sua natureza transmutadora e na prática consciente de limpeza energética. Para Peixes, o desenvolvimento vem através da meditação aquática e do registro detalhado dos sonhos. Para Câncer, é fundamental honrar os ancestrais e trabalhar com os ciclos lunares. Para Capricórnio, o poder se amplifica através da combinação entre visualização detalhada e ação prática estruturada. Considerações finais. Esses poderes não são fantasia ou wishful thinking. São capacidades reais, documentadas, que podem ser desenvolvidas e utilizadas para transformar não apenas sua própria vida, mas também a vida de todas as pessoas ao seu redor. O universo precisa desses 4 signos operando em seu máximo potencial espiritual. A pergunta não é se você tem esses poderes. Se você nasceu sob um desses signos, você tem. A pergunta é: o que você vai fazer com eles? Como você vai usar essas habilidades extraordinárias para contribuir com a evolução espiritual da humanidade? E mesmo que você não seja um desses 4 signos, conviver conscientemente com pessoas que são pode abrir portas dimensionais em sua própria vida que você nem imaginava que existissem. Porque no final das contas, todos nós estamos conectados na mesma teia cósmica, todos nós fazemos parte do mesmo projeto divino de evolução espiritual. O que você descobriu sobre si mesmo assistindo a este vídeo? Qual desses poderes mais te impressionou? Compartilhe a sua experiência.
porque tenho certeza de que você tem histórias extraordinárias para contar, histórias que agora fazem muito mais sentido do que faziam antes.